A paz e a graça a todos, boa noite. Aqui que vos fala é o seu servo, na igreja Jesus, pastor Madison William. Passando aqui nessa noite para compartilhar contigo uma palavra da parte de Deus, palavra esta revelada para esse dia de terça-feira, esta primeira mensagem a qual Deus põe no meu coração para compartilhar com os ouvintes, depois do período do Yom Kippur. Fizemos aí o Yom Kippur, que simboliza o dia da expiação, e o Senhor me dera essa mensagem, e eu quero compartilhar com você, ouvinte, você que vai ouvir esta mensagem, você que vai participar dessa palavra através das redes sociais, Face, YouTube, Instagram. Que a paz de Deus e de Cristo Jesus repouse sobre a sua vida. Para quem não me conhece, o pastor Madison William, presidente do Ministério Pentecostal Fonte de Leão, sitiado aqui em Águas Lindas, esposo da pastora Erlane, e quero te trazer esta palavra da parte de Deus. O tema dessa mensagem é os improváveis de Deus, ou coisas improváveis que Deus chamou, separou para um propósito. Deus me dera esse tema, essa mensagem, e eu quero compartilhar com você, ouvinte bom, companheiro. Você que pode, pegue a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11, né? Antes de nós fazermos a menção, eu quero fazer uma oração, pedir que Deus possa nos conduzir, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir portas, nos dar oportunidades, que Deus tenha de agir de graça, misericórdia, amor, nos perdoar, nos restabelecer um novo tempo, nos dar força, que Deus traga, aleluia, a salvação para com os pecadores, mova com teu Espírito, pelo fluir do Espírito Santo, ao tocante para a convenção, edificação, consolação, e que a paz dele repouse. Assim nós oramos e cremos, amém. Que o Senhor possa também ser o centro desta mensagem, essa mensagem que é uma mensagem a qual o término dela será a mensagem cristocêntrica, onde Jesus é um alvo. Tudo que será falado aqui é impulsionando e apontando para Cristo, para a cruz, para a salvação e a redenção da humanidade. Ele morreu pela humanidade. Ele morreu e hoje está vivo e vive eternamente. Ele virá, Jesus virá. Há um tempo de preparamento para a volta do Senhor e o Senhor já está às portas. É um tempo de preparar-se, porque o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva. É importante, ele diz, pregue, o meu reino está próximo. É chegado o reino dos céus. Então, em Juízes, capítulo 6, versículo 11, que eu quero dar, por exemplo, vários textos bíblicos, a saber 10 histórias de causas impossíveis e de coisas improváveis, a qual Deus operará. A primeira é, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biazita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aqui Deus vai nos falar do chamado de Gideão, e você como nunca deve conhecer essa história. O povo de Israel faz o que é mal diante dos olhos de Deus, e toda vez que o homem peca, há uma consequência. Por mais que Deus perdoe, há uma consequência. O povo de Deus aqui fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o pecado, por eles pecarem, vou te dar um exemplo. Adão e Eva, no livro de Gênesis, pecou, e Deus também os castigaram. Castigou Adão, Eva e a cobra. Todos os três foram punidos. O homem vai ter que trabalhar do suor do seu rosto. A mulher vai ter dor de parto. E a cobra será esmagada a sua cabeça com o carcanhar e picará o carcanhar do homem. Então os três foram castigados por causa do pecado de desobediência no jardim do Éden, dentro do paraíso. Eles erraram, falharam, e todo pecado é a sua consequência, mesmo quando há um arrependimento genuíno. Às vezes temos vivido situações a qual estamos colhendo aquilo que plantamos. Então o povo de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Deus, aqui em Juízes capítulo 6. No livro de capítulo 6 vai dizer que Deus entrega a eles 7 anos nas mãos do midianita. Eles plantam, na hora de colher eles não têm colheita. O inimigo vem e rouba as ovelhas, os gados, rouba tudo que eles têm que morar dentro de cavernas, eles têm que morar oprimidos.
tem falta de alimento e eles sofrem. Só que era Deus permitindo. Eles perderam a proteção. O pecado, quando ele chega a tal nível, ele tira a proteção. O povo aqui está sem a proteção de Deus. Mas Deus vai levantar um homem improvável diante de um cenário de caos, diante de um cenário de crise, diante de um cenário de um problema, porque o povo pecara com o pecado de idolatria. A saber que todos os anos tinham que oferecer um boi a Deus. Nas festas anuais ao Senhor, oferecer-se um boi em sacrifício, para que Deus desse uma ótima colheita. Porém, ofereceram o boi errado, a um Deus errado. Pegaram o boi, o pai de Jefté, ou melhor dizendo, de Gideão, e ofereceram a outros deuses. A saber, esse um Deus que dizia que mandava chuva. Esse então oferece, vai perecer 7 anos e Deus permite o inimigo vir, devastar. E no meio desse cenário de caos, onde muitos estão escondidos em cavernas, estão passando fome, dificuldade, provas, lutas, Gideão se posiciona. Deus está falando com alguém que vai arregaçar as mangas e que vai se posicionar diante de um cenário de caos ou dificuldade e crise, que vai ser um improvável para ser usado como um canal de bênção para libertar aqueles que estão oprimidos, depressivos, em cativos, com crise, dificuldades. Deus chama Gideão. E Deus faz uma promessa a Gideão e diz: Gideão, você é varão valoroso. E Gideão estava no largar, mas largar é lugar de malhar, ou melhor dizendo, ele estava no largar. E largar é um lugar de malhar uva, pisar em uvas para fazer o vinho. Mas a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no largar. Quando Deus se manifesta aí, porque sempre que Deus se manifestar a alguém, é alguém que está em movimento, é alguém que quer e que vai aceitar o chamado do Senhor. Porque Deus diz: põe-te de pé, porque falarei contigo. Ergue-te, levanta, porque te escolhi, te ungi, tu és meu. Gideão está ali agora, quando o Senhor se manifesta a ele e diz que através dele a sua família seria liberta. O povo ia sair da mão da escravidão dos midianitas. O povo iria sair daquela opressão, porque Deus iria ungir ele e usar ele como líder, como cabeça. Iria dar ele uma unção poderosa, ia dar ele autoridade para conduzir e destruir os midianitas e dizer ao povo e mostrar a direção certa para eles saírem daquela crise, daquele cativo, daquele erro. Porque tudo que eles estavam colhendo era o que eles plantou. Os 7 anos de coisas ruins, amargura e tristeza por desobediência. Os 7 anos das coisas que estão dando errado e não está engrenado e não está dando certo, era simplesmente porque a desobediência entrou dentro do povo de Israel por causa de um líder, o pai de Gideão. Então agora a Bíblia diz que Gideão aceita o chamado. Gideão tem dúvida que é Deus, porque Gideão olha para o cenário que ele está vivendo e há alguém que está olhando para o cenário que está vivendo. E olha para esse cenário e vê que não tem como ele ser bem-aventurado ou abençoado diante do cenário que ele está vivendo. Mas o Senhor é o Deus que usa coisas improváveis e pessoas improváveis para mudar decretos e sentenças, para agir de uma forma sobrenatural. Deus vai chamar Gideão como improvável, dentro de um cenário improvável. Quando Deus o chama ele pede um sinal e Deus o dá, e ele tem confirmação de que Deus vai usar ele, porque dentro dele tinha uma dúvida. Deus está falando com alguém que Deus tem falado, e você tem tido dúvida, você tem tido uma insegurança, você tem olhado para o cenário, para o caos atual, onde você mora, onde você vive, e você tem, não tem como, estamos sem saída, não tem para onde ir mais, mas o Senhor Deus, eu não dependo de cenário atual para honrar a quem eu quero honrar, eu não dependo de cenário atual para libertar quem eu quero libertar. O Senhor manda dizer para alguém que vai me ouvir esta mensagem, eu estou aqui como uma boca de Deus, como um mensageiro, um profeta do Senhor Jesus, para dizer para você que Deus não depende da situação econômica para te honrar, para te colocar onde Ele tem que colocar. Gideão estava falido, juntamente com toda a sua família, mas estava na posição. O Senhor quer que pessoas se posicionem, para que assim cumpra a vontade e o querer de Deus. Nesse momento agora ele pede um sinal e Deus o dá. E ele diz: mas Senhor, como pode? Nós somos a tribo menor, a tribo de Manassés.
Nós somos os menores, os mais pobres. Como pode nós ganhar midianitas, o inimigo, e vencer? O Senhor diz: eu te darei a estratégia. Deus está visitando alguém que estava sem projeto, alguém que estava sem estratégia, sem visão, mas que nesse Yom Kippur, Deus abriu, alabrafaçu e decai. Deus abriu as oportunidades e deu o entendimento, o saber, o compreender, a ciência, o entender. Deus está falando com alguém que Ele vai dar, que Ele vai encaixar e vai te dar resoluções para você vencer. Nesse momento agora, Gideão toma posse do chamado. E Deus vai logo revelar onde estava o problema de Israel. O problema, porque tanto sofrimento, porque tudo estava agindo daquela forma, porque tudo estava acontecendo daquela forma. Então Deus revelou para Gideão o que precisaria ser feito para que houvesse uma mudança, uma transformação. Então aqui nessa live, a gente estamos aqui para que Deus te dê uma direção diante desse caos, diante de tudo que estamos vivendo, uma direção profética, uma direção da parte de Deus. Que Deus traga luz. Ele diz: eu sou lâmpada para os teus passos e luz para os teus caminhos. Ele vai iluminar os teus caminhos. Ele vai abrir a sua mente. Então nesse momento Gideão recebe de Deus revelações e Deus diz: primeira coisa, Gideão, convoca 10 homens, chama 10 homens, ó Gideão, e sai de madrugada e derruba o altar que está no meio do centro de Israel, porque foi por causa desse altar que veio a destruição, que vocês veio perecer. Então Deus vai na raiz do problema, e Deus está falando com alguém que precisa renunciar a algo que está dentro da sua casa, ou que está dentro da sua vida, ou aquilo que está te tirando o foco de Deus, está te fazendo você cometer pecados diante de Deus, porque aquilo que te tira o foco de Deus se torna uma idolatria, se torna uma adoração diferente. Então Gideão vai logo de encontro ao problema e arranca. De madrugada ele derruba aquele problema, mostrando para o povo que o Deus verdadeiro iria se manifestar. Deus está esperando você tomar atitude como Gideão, como aqueles 10 homens, e tirar aquilo que está te tirando e te impedindo de ter comunhão com Deus. Talvez é o dinheiro, talvez é a luxúria, talvez é a avareza, independente o que seja. Deus está dizendo: tire. Mateus 6,33, põe a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus há de acrescentar na tua, na minha, na nossa vida. Então nesse momento Gideão derruba e tira e arranca o que impedia do povo ter a vitória. Agora automaticamente a palavra do Senhor vai nos falar, vai nos ensinar, aleluia, glórias a Deus, que Gideão vence a primeira etapa. O pai de Gideão reconhece que só existe um Deus, um Senhor. E agora o sacrifício que ele fazia a outros deuses, em outros altares errados, ele vai fazer ao Deus verdadeiro agora. Ele vai oferecer um sacrifício ao Deus poderoso que pode honrar. Ele pega o boi de 7 anos, que passou os 7 anos anuais das festas, e veio agora o outro 7 anos, e agora é hora de oferecer o boi gordo. O sacrifício, Deus manda dizer assim: toda vez que ele ouvir o teu sacrifício, a tua oração, ele enviará o anjo. E ele enviará um profeta para ser boca de Deus. Aqui no texto diz que Deus usou o profeta e diz: eu tirarei vós dessa situação, restituirei os teus caminhos, serei contigo e abençoarei tua semente. Deus está falando com alguém que tem plantado, mas não tem colhido, tem semeado, não tem tido retorno. Deus está falando por alguém que para onde você olha, você só vê parede. O Senhor diz que vai tirar desse cenário, o Senhor vai tirar desse caos. Ele é o teu Deus que te ergue e te levanta. Eu sinto uma unção, estou todo arropiado aqui agora. O Espírito Santo está visitando pessoas, e ele vai mudar o teu quadro. Ele te chama pelo nome, e ele diz: somente posiciona, porque tu és varão valoroso, tu és varoa valorosa, tu és do Senhor, não temas. Então agora automaticamente o pai de Gideão se converte, entende que o Deus verdadeiro oferece sacrifício ao Senhor. Automaticamente agora as coisas vão mudar. O Senhor vai dar uma estratégia a Gideão para ele vencer os midianitas, a saber que Deus manda ele ir na madrugada tocar trombeta, porque Deus vai visitar o inimigo e vai dar pesadelos em sonhos, onde 2 do arraial dos inimigos sonharam e viram uma pedra e disseram: essa aí é Gideão que vem para nos destruir. Gideão era a minoria, Gideão só tinha 300, porém ele tinha Deus, que é a maioria sem Deus é nada.
Mas nada com Deus é tudo. O Senhor diz, tu és a maioria com Deus. Deus visitou aquele momento e deu vitória, porque Gideão tocou trombeta. Porque Gideão não se acovardou. Gideão foi diante do problema. Deus está arrancando o problema agora para te dar vitória. E diz, teus inimigos vão cair por terra. Quer massa, porque houve convenção no arraial. Houve convenção no meio do povo do Senhor. Vai haver arrependimento, convenção, liberação de perdão. Ela para como sui é flaia de como dorai. Era improvável esse homem viver o que ele viveu. Deus tirou o povo do cativo. Deus honrar o povo, Deus prosperar ao povo. Deus vai te honrar, te prosperar. Toma posse dessa palavra. Toma a decisão que Gideão tomou. Toma a decisão que o pai de Gideão tomou. Toma a decisão que aqueles 10 homens tomaram. Toma a decisão dos 300 corajosos tomaram. Deus te chama hoje para você ser um improvável. Era para Gideão morrer num cenário de crise, num cenário de vergonha, de miséria, de opróbrio, mas ele tomou a decisão e falou, eu vou para cima. Quer massa? E quem disse que eu sou um balão valoroso foi o Senhor. Você precisa tomar posse dessa palavra, regaçar as mangas, ir para cima, aleluia, glória a Deus, com fé. Então esse homem era improvável, ele conquistar e libertar a sua família, e libertar os seus, mas o Senhor trabalhou no improvável para honrar, para tu saber, Gideão se tornou um juiz daquela época, está na carta a Juízes. Mas Jefté também, capítulo 11, era um homem também improvável, filho de Gileade, filho de prostituta, um homem que quando o pai dele morre, os irmãos o expulsam de casa. Quando ele morre, os irmãos o expulsam de casa e diz, tu és filho de prostituta. Havia um porém na vida de Jefté. Deus está falando com alguém que está sofrendo humilhações, que tem poréns na tua vida sem resposta. Deus está falando com pessoas que têm pontos de interrogação e que não está entendendo o que está acontecendo. Por que você não pediu para nascer em Tobi, que era a cidade onde eles moravam? Você não pediu para o teu pai pular cerca e se envolver com outra mulher, um caso extraconjugal. Mas pessoas estão rindo e estão zombando da tua pessoa, mas é o improvável que eu vou levantar para ser cabeça. É o improvável que eu vou levantar para sair de cauda e para estar onde eu coloquei. Jefté foi alguém que foi morar nas ruas, mas a unção de Deus era com ele. Não importa onde você está agora, a unção de Deus te levará em um novo nível. A unção de Deus te colocará em lugares altos. O Senhor Deus fiel, bom, poderoso se lembrou de Jefté. Havia uma guerra, um problema, uma situação no meio do povo de Israel. E olha quem vai entrar em cena agora. Lembraram-se do coitado de Jefté. Alguém vai se lembrar de você, vai te chamar para pelejar. Alguém que tem problemas e situações que não conseguem resolver, que só a unção de Deus dada a um homem do Senhor, uma mulher de Deus, pode resolver. O Senhor manda dizer, vão te chamar para pelejar. Vão te chamar, os mesmos que te rejeitaram, os mesmos que te humilharam, criticaram, julgaram e que te botaram para fora, que a Massuri Candaramado viagem, serão os mesmos que vão te chamar para ir nessas guerras, para ir resolver esses problemas, para ir resolver. Vão te chamar na mesa, te colocar na mesa e falar, mas já tentou todas as formas, não conseguimos. É contigo agora. Tu és ungido, tu és o separado, peleja por nós, porque se você ganhar a guerra, tu serás cabeça e não mais cauda. E nós vamos pedir perdão, reconhecer que todo o tempo Deus foi contigo, porque Jefté, mesmo no meio da rua, ele pegou 10 moradores de rua e levantou um exército. Porque a situação econômica onde ele morava não influenciava o que ele era, um homem de Deus, um ungido do Senhor. Mesmo ele vivendo no meio de mendigos, pessoas que moravam no meio da rua, ele não se corrompeu, ele não se vendeu, ele não se trocou, ele não cedeu. Deus está falando com alguém que tem recebido convites, propostas, e não tem cedido às coisas do mundo, aos desejos banais, não tem se corrompido ao sistema. Carnavasobefai. Os próprios irmãos de Jefté lembraram dele e disse, peleja por nós, guerreia por nós. E este homem tomou posse e diz, essa guerra é minha, eu vou e sereis por cabeça. Deus está falando com alguém que está querendo, está esperando uma resposta de um processo, de uma causa jurídica, uma resposta de um decreto, de um papel que ainda não foi protocolado e assinado. E Deus manda dizer assim, que ainda em 7 dias, o Deus que foi com Jefté é contigo, varoa. É contigo, varão. É contigo, servo. É contigo, servo.
Jefté venceu guerras por intermédio de cartas. E Deus manda dizer, vai chegar papéis favoráveis. Tá, mandou como faz. O Senhor desce agora e manda dizer que Ele é o Deus da guerra. Ele é o Deus dos exércitos. Conta a ti 7 dias, tá, move, apresenta a Deus aí agora pela fé. Pega essa palavra, pega esses processos, esses papéis, apresenta a Deus e diga assim, como Jefté venceu guerras através de cartas. Eu estou vencendo guerras porque vai chegar pedidos de cartas, vai chegar diante de autoridades. Camando vai, o que é meu não vai ficar na mão do inimigo, porque Jefté era herdeiro e queriam tomar a benção dele. Deus diz, o que é teu não fica na mão do inimigo, não fica na mão do adversário. Deus vai te dar completo, papéis serão assinados. O Senhor entrega em tuas mãos, tu saberás. 7 é o número da perfeição. 7 é o número da plenitude de Deus. Este homem era um improvável, morador de rua, desprezado pela família, órfão de pai e mãe, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Se tornou também um juiz, se tornou um líder, se tornou cabeça. Foi um Deus diz, eu sou o teu Deus que te lembro de ti, te tiro desse cenário e te ponho como cabeça, te ponho para vencer guerra, para resolver problemas. Estava esperando chegar as boas novas, vai chegar um e-mail, vai chegar a mensagem, o WhatsApp, vão te chamar do couve e açaí. Se prepara, porque Deus é o Deus que trabalha em causas impossíveis e no improvável de Deus. Deus levantou Jefté como um improvável de Deus. Deus também levantou Sansão. Sansão, a mãe e o pai de Sansão, em Juízes capítulo 13, não podia gerar. A saber que Deus faz um milagre. O milagre na madre, o milagre na gestação, o milagre na mãe de Sansão. Porque havia um propósito, o povo está 40 anos cativo na mão dos filisteus, porque pecara diante ao Senhor. E agora Deus levanta Sansão como um propósito, como uma voz profética, como alguém que vai quebrar correntes, grilhões, opressões, alguém com unção forte, poderosa. Deus levanta Sansão, o improvável, porque a mãe não podia ser mãe. Gerou Sansão nazireu, separado, escolhido, ungido do Senhor. Um homem com unção que com a queixada matava 1000 filisteus. Um homem que pegou os portões de Gaza e destruiu e venceu e morreu no propósito. Deus manda dizer, ele está quebrando os portões, as cadeias, os grilhões, as amarrações, atadios, os trabalhos feitos, rituais, os males que têm vindo contra a tua vida. Segundo a palavra de Juízes, capítulo 3, versículo 1, o Senhor Deus que desfaz. Se leão se levantar, Sansão rasgou o leão no meio. Deus, mas eu estou quebrando agora a força do leão, que anda ao derredor caçando aqui a praga. Eu estou desfazendo para te mostrar que tu és o improvável como Sansão e tu vai ter vitória. A Bíblia diz também em Juízes 5:12 que Débora canta o hino de vitória. Débora é uma improvável, é uma mulher, e mulher naquele tempo não tinha muita ênfase, não era se falado tanto o nome de mulher. Havia um homem chamado Baraque, este está com medo de ir para a guerra. Ela vai encorajar ele, vai dizer, então deixe que eu vou na frente desta guerra. E mostrareis que o Senhor é conosco e nos dará vitória. Ela toma a frente. Deus está falando com mulheres que estão se posicionando e tomando a frente. E dizendo, se muitos não querem ir, eu vou. Alabrar fácil e decandarás. O Senhor manda dizer assim, como Débora teve vitória contra o inimigo. Ele é o Deus que te dá unção, autoridade para vencer o teu adversário. Ele diz que vai mandar uma chuva e muitos ficaram atolados e não conseguiram vir contra a tua pessoa, porque ele já te ungiu, separou para você vencer o inimigo, o adversário. Essa mulher chamada Débora era improvável, era impossível, e Deus deu vitória a Israel por intermédio dela. Moisés era conhecido também como um homem que foi tirado das águas, porque Deus o guardou ele no rio Nilo e o poupou a sua vida da mão das parteiras, ordenada por Faraó. Ele recebeu o livramento, era para morrer ainda novo quando nasceu, mas Deus poupou porque era um improvável de Deus. E Deus usou ele com forte mão para libertar o povo da mão de Faraó.
Deus está trabalhando com pessoas improváveis, situações improváveis, causas improváveis. Ele está visitando nesse dia de hoje chamado terça-feira. O Senhor é o Deus que visita, e como Ele levantou Moisés e tirou ele das águas, Ele está te tirando de águas profundas, de águas que estavam assolando, de situações que te colocavam em tempestades e para baixo. Ele está te arrancando com o braço forte e te levantando. A Bíblia diz que Davi também era um improvável de Deus, era um impossível de Deus. 1 Samuel 16:13, fruto de um caso extraconjugal, o último a sentar na mesa, detrás das malhadas, cuidando de ovelha, onde o urso e o leão vinha, o Senhor Deus, alabracou e aciamaná, se lembrou de Davi. Ele está dizendo: estou se lembrando dos improváveis, estou tirando do anonimato, ponho você na mesa, preparo o óleo sobre a minha cabeça, unja a minha cabeça com o teu óleo, meu cálice transborda. Certamente a tua misericórdia e o teu amor renovará sobre a minha vida todos os dias. O Senhor também chamou Samuel, que era também um improvável. A sua mãe tinha madre rachada, não podia ser mãe, fez o voto e o que pude, Deus honrar ela. Deram um filho, sacerdote, juiz e profeta. Samuel era grande na mão de Deus, era do Senhor. O Senhor usou fortemente. Deus está lembrando de pessoas e situações improváveis. Ele está dizendo: você vai começar a desenvolver, a crescer. Você não será conhecido mais como um improvável, mas sim como o provável de Deus. Deus trará à tona um novo tempo, uma exaltação. Deus trará à tona, Ele vai erguer-te ao teu favor. Jesus também era um improvável. Nasceu debaixo de um decreto de morte de Herodes. Todas as crianças abaixo de 2 anos é para ser morta. Quando ele nasceu, havia esse decreto. Deus poupou ele, levou ele para o deserto. E alguém está reclamando do deserto. E Deus está te livrando nesse deserto, te camuflando da matança de Herodes, da fúria do inimigo. Não reclame dos desertos da vida. Aceite o propósito seu para a tua vida, porque improváveis de Deus começarão a ser apresentados. Eu estou todo arrupiado. Jesus era improvável e Deus o apresentou ele ao tempo oportuno. João Batista também não podia nascer, Lucas 1,37, sua mãe era estéril, seu pai de idade. Zacarias agora tem uma visita do anjo na ponta do altar, quando estava cuidando das coisas de Deus. E Deus vai dar para ele João Batista, a voz que clama no deserto. Alguém separado que pregou o arrependimento, batismo nas águas, novo nascimento. Este homem também foi improvável. Além de ter nascido debaixo do decreto de morte, também ele foi para o deserto, porque Herodes mandou matar e ele também estava nascendo. Ele é primo de Jesus, diferença de 6 meses. Então agora nós entendemos aqui que João Batista também era improvável. Deus está trabalhando com pessoas, situações improváveis para nos honrar. E o último aqui que eu separei dessas 10 pessoas, Filipe, que Deus viu ele debaixo da figueira, quando ainda criança. Deus também poupou ele e o guardou. Era para ter morrido, mas o Senhor livrou, guardou, porque ele é um improvável de Deus. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu não sei quais são as improbabilidades ou as impossibilidades, ou o que está tirando o teu sono. Deus manda te dizer que Ele não precisa. A única coisa que Ele precisa é que você tenha fé, é que você creia e acredite na palavra, nele, sem duvidar, todo o coração, de toda a mente, de toda a alma. Se você crer, Ele vai fazer. Eu pedi a Deus que me desse uma palavra, e Deus me dera essa palavra, o improvável. Se prepare para de agora em diante, Deus começar a trabalhar nas coisas improváveis, ou pessoas improváveis, ou situações improváveis. Para quem olhar para você, entendeu? Não tinha como. Poxa, esse cara e essa mulher não tinha como. Deus está trabalhando com situações improváveis para te honrar. Eu quero orar. Pai, visita as causas, os projetos, os processos. Visita os ouvintes, os irmãos, todos que estão enquadrados nessa mensagem, e começa a gerar improbabilidades ao nosso favor. O que era impossível ao homem é possível para Deus.
O que era improvável para o homem é exaltação para Deus. Pai, nos ergue como cabeça, nos tira de cauda, nos tira de baixo e põe por cima, como tu chamaste os teus servos. E todos que eu citei que o Senhor chamou, o Senhor garantiu. Garante agora a nossa vitória. Peleja nossas guerras, visita nossas emoções, nossa vida. Visita essa Águas Lindas, Brasília, nação, país, governos, estados. Visita as classes pobres, alta, médio. Meu Deus, nós oramos para que coisas improváveis aconteçam ao nosso favor, coisas favoráveis. Recamando viaciadaracandai, recoiaciada comiadas. O Senhor é o Deus que levanta em tempo de crise. Homens e mulheres de Deus que se posicionam, se preparam. Assim diz o Senhor. Vão olhar para você e falar: esse cara é improvável. Essa mulher é improvável. Vão olhar para você e ver que é Deus que faz dar fruto. Como uma vara de amendoeira, que ela dá fruto todas as estações, no deserto e fora do deserto. O Senhor manda dizer, ele não depende da estação para você dar fruto. Ele não depende da estação, e o Senhor vai te honrar, como Jeremias viu, um pé de amendoeira. Coisa boa tu viste. Como Arão selou a árvore de amendoeira, deu fruto na mão de Arão. Você vai dar fruto. Você será uma bênção. Você serás bendito. O Senhor recebeu a sua humilhação, o seu arrependimento, as suas súplicas. O Senhor virá teu cativeiro. O Senhor estabelecerá um novo tempo. Ele tirará o jugo do inimigo, dos filisteus, dos midianitas, o jugo do opróprio do mal, qual seja. Creia nesta palavra. Que Deus te abençoe, tome posse e saiba. Deus está trabalhando com os improváveis de Deus. Eu mesmo sou um improvável. Deus agiu na minha vida e age até hoje por uma improbabilidade. Talvez não era para mim estar aqui, diante de todo o cenário que eu já vivi, mas o Senhor chama coisas improváveis para tornar prováveis, para dizer: és meu ungido escolhido do Senhor. Saiba disso, toma posse dessa palavra, que Deus te dê força, ânimo, que a tua fé venha estar firmada em Cristo e jamais venha se abalar, e que o nome dele seja exaltado em todo sempre. Amém. Fica na paz e na graça. Que Deus abençoe a todos.